Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será tecido epitelial. Algumas características gerais, pessoal. Então vejam bem, nos seres pluricelulares, as células são especializadas na realização de determinados trabalhos. Então isso é bem interessante, pessoal. Então vejam bem, tem células que transportam oxigênio, né? Como é o caso das hemácias, outras defendem o nosso organismo de agentes invasores, como os leucócitos, né? Entre outras células, ou seja, elas desempenham funções específicas no organismo, pessoal. Então, cada grupo de células reunidas e executando uma função específica é chamado de tecido, pessoal, ok? E a parte da biologia responsável por seu estudo é a histologia, tudo bem? Seria aí o ramo da biologia que vai estudar os tecidos, pessoal, ok? Além disso, de acordo com o tipo de célula de que são formados da substância intercelular, pessoal, os tecidos animais, eles são classificados em 4 grupos principais, tudo bem? É importante que se diga que existem outros tipos de tecidos, como por exemplo os tecidos vegetais, mas para a nossa videoaula de hoje nós vamos começar a trabalhar apenas com os tecidos animais, ok? Então eles são 4 os principais. Então, nós temos agora tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e aqui, por último, também tecido nervoso, ok? Cada um desses tipos de tecidos são formados por células especializadas que desempenham funções específicas no organismo, pessoal. Mas é importante ressaltar, por exemplo, que esses tecidos eles não trabalham de forma isolada, muito pelo contrário, eles trabalham de forma integrada. Por exemplo, um determinado órgão, como o estômago, ele é formado por todos esses 4 tipos de tecidos, pessoal, que estão aí desempenhando funções de forma coordenada para o bom funcionamento do órgão, pessoal, ok? Aqui nós podemos observar, né, nesse organismo que ele é formado por diferentes tipos de células, como vocês estão podendo observar aí, tudo bem? E essas diferentes células vão formar tecidos específicos, pessoal. Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos o tecido muscular, né? Observem aqui na imagem, nessa categoria chamada de tecido muscular liso, né? Compõe aqui o músculo liso. Nós também temos aqui, olha, o músculo estriado, nós temos aqui, olha, o músculo cardíaco, mas ambos esses tipos de músculos compõem o tecido muscular, pessoal. E esses tipos de tecidos musculares são formados por células especializadas, chamadas de miócitos, que, por sinal, são diferentes dessas outras células aqui, olha, o tecido sanguíneo, que é um tipo de tecido conjuntivo. Então, você observa que, olha, as hemácias têm a função de transportar gases, como oxigênio e o gás carbônico. Da mesma maneira, você observa que, olha, que outras células, como é o caso dos neurônios, vão compor um outro tipo de tecido, que é o caso do tecido nervoso. Nós ainda temos outras células especializadas, como por exemplo, né, os osteócitos, que formam aqui, olha, o tecido ósseo. Importante ressaltar que o tecido ósseo é formado por vários tipos de células, né, além dos osteócitos, e o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo. Então, aqui nós podemos observar, né, outros tipos de células, tá, que vão formar outros tipos de tecido, como é o caso aqui, olha, do tecido conjuntivo. E assim por diante, pessoal. Então, vocês observam aí, né, que um organismo é formado por diferentes tipos de células e essas células vão formar tecidos específicos, tudo bem? Mas esses tecidos vão estar trabalhando de forma integrada, pessoal, para o bom funcionamento do organismo, ok?
Então vamos começar na nossa videoaula de hoje a trabalhar o primeiro tecido, né, que nós veremos, né, ao longo das demais videoaulas, que nesse caso aqui é o tecido epitelial, ok? Então o tecido epitelial, né, aqui nós temos a origem dessa palavra, télio, né, que vem do grego, que significa tecido que cresce, ok? E epi, que significa acima ou sobre, tudo bem? Então, ele é um tecido, pessoal, de revestimento. Como vocês podem estar observando aqui, olha, o tecido epitelial reveste o corpo humano, tudo bem? E também o da maioria dos animais, ok? E as cavidades internas e também forma as glândulas, pessoal, tranquilo? Assim, ele pode ser classificado como tecido epitelial de revestimento, quando ele está desempenhando a função de revestir o corpo humano, pessoal, tanto externamente quanto internamente, como é o caso aí das cavidades, ok? Então, por isso eles chamaram de tecido epitelial de revestimento. E nós também temos o tecido epitelial glandular ou de secreção, quando ele forma aí as glândulas, pessoal, ok? Então, nós temos aí esses dois tipos principais de tecidos epiteliais. Tecido epitelial de revestimento, pessoal. Então, vejam bem, nós vamos começar a analisar nessa primeira categoria aqui de tecido epitelial, ok? E depois nós analisaremos com mais detalhe, né, o outro tipo de tecido epitelial, né, que é o tecido epitelial glandular, tranquilo? Então, no caso desse aqui, o que nós podemos observar é o seguinte: ele reveste, né, superfícies externas e internas do organismo e é formado por células fortemente aderidas. Então, isso é importante para que ele possa cumprir o seu papel aí de revestimento, a união dessas células, pessoal, de forma bastante intensa. Então, vejam bem, ele surge a partir das 3 camadas embrionárias, né? Nós temos aqui, olha, ectoderme, mesoderme e endoderme, tudo bem? No caso aqui, olha, a ectoderme, ela origina a epiderme, o epitélio da boca e também as fossas nasais. Nós temos aqui, no caso da mesoderme, ela forma o epitélio do sistema digestivo e respiratório, pessoal. E aqui, no caso da endoderme, ela reveste, né, cavidades corpóreas fechadas e parte do sistema urogenital também. Então, como nós podemos observar aqui, durante o desenvolvimento embrionário, nós temos aí o surgimento aí dessas camadas, pessoal, ou folhetos germinativos. Então, nós temos aqui, olha, endoderma, tudo bem, ou endoderme, olha aqui no detalhe, nessa representação didática. Aqui nós temos ectoderma ou ectoderma, né, que é o folheto germinativo, que é mais externo. E aqui nós temos, olha, mesoderme, pessoal, como estão podendo observar aqui no detalhe. Tudo bem? Então, de fato, isso é bem interessante. Então, pessoal, a partir dessas 3 camadas, né, embrionárias, vão se desenvolver, né, esses diferentes tipos, né, de tecidos. Entre eles é que, olha, o tecido epitelial de revestimento, como vocês podem estar observando, que nesse caso aqui, né, é um tecido que vai, né, ter uma contribuição dessas diferentes, né, camadas embrionárias, no caso aí, uma contribuição das 3 camadas, né, ou folhetos germinativos, que vão contribuir com a formação desse tecido epitelial de revestimento, pessoal. Tranquilo? E no que diz respeito às camadas de células, o tecido epitelial ele pode ser dividido em simples, né? No caso aqui, olha, apresenta apenas uma camada de células. Então, você observa aqui, olha, nessa representação didática, você tem aqui, olha, uma célula, tudo bem? Observe aqui, olha, o núcleo dessa célula, ok? Observe também aqui, né, essas especializações da superfície da membrana plasmática nessa célula aqui. Nesse caso aqui, eventualmente, né, seriam microvilosidades, ok? Então, aqui você observa, olha, uma célula vizinha e aqui você observa outras células, tudo bem? Então, isso aí é bem interessante, pessoal. Então, observa que você tem apenas uma única camada de células, tá? Então, esse é o tecido epitelial de revestimento simples. Então, tem apenas uma camada de células.
Então, essa classificação é feita com base no número de camadas, ok? Aqui nós temos o tecido epitelial de revestimento estratificado. Por que estratificado? Porque ele apresenta múltiplas camadas de células. Nesse caso aqui você observa, olha, uma camada de células, e aqui em cima você observa uma outra camada de células. Eventualmente poderiam existir mais camadas de células, tudo bem? Mas nessa representação didática é simplesmente para mostrar que nós temos mais de uma camada, tudo bem? Então o termo correto é dizer simplesmente que apresenta múltiplas camadas de células, tranquilo? E também nós ainda temos, né, o pseudo-estratificado, pessoal. Então qual é a característica aqui desse tecido epitelial? Então ele apresenta apenas uma camada, olha só, isso é bem interessante, uma camada de células. Entretanto, né, ele possui um aspecto que dá a falsa impressão de possuir várias camadas de células. Por isso esse prefixo aqui, olha pessoal, pseudo, né? No caso aqui, falso, né? Então, parece que é, né, um tecido epitelial de revestimento estratificado. Por que estratificado? Porque ele teria mais de uma camada de células, mas na verdade essa informação não é verdadeira. Tá? Por isso que é o termo pseudo, né? Ou seja, ele aparenta ter várias camadas, mas na verdade não tem. É apenas uma camada. Então, se você observar que você tem uma célula, o núcleo dessa célula está bem aqui nessa região. E aqui, olha, você tem uma outra célula cujo núcleo está mais aqui em cima, olha. Então, dá a impressão, né, que essas células estão em diferentes camadas. Mas, na verdade, né, você tem apenas uma única camada de células. Porque se você observar atentamente, ó, você tem só uma célula aqui, somente uma célula aqui, somente uma outra célula aqui. Então, na verdade, você tem somente uma camada de células, pessoal. Mas, né, ao olhar no microscópio, você pode ter a impressão de que existem múltiplas camadas, quando na verdade só é uma. Aqui nessa representação didática fica mais fácil de perceber que é apenas uma camada. Mas ao observar no microscópio, a gente pode ter essa falsa impressão que são várias camadas, ok? Por isso ele é chamado de tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado, ok? Além disso, pessoal, esse tecido epitelial ele pode ser classificado ainda, né, de acordo com o formato das células. Olha só que coisa interessante. Então aí nós vamos ter, olha, epitélio, né, escamoso ou pavimentoso, né, que seria um tecido com células achatadas, né, que lembram azulejos. Por isso a expressão, né, pavimentoso, né, que dá a ideia de pavimento. Então observe aqui, olha, essas células, né, têm uma aparência semelhante ao dessa representação didática, pessoal. Então nós temos aqui, olha, epitélio escamoso, né? Você observa que essas células, elas são células achatadas, tudo bem? E uma outra característica interessante, você observa que essas células, elas estão que bem unidas, né, entre si. Então isso é uma outra característica do tecido epitelial de revestimento, que é justamente essa união, né, bem intensa entre as células, pessoal, ok? Além disso, nós ainda temos, né, o epitélio cúbico, no qual você observa o seguinte, né, que é um tecido com células em formato cúbico. Então você observa que, olha, que essas células aqui elas têm esse formato cúbico, né, que lembra um cubo. Por isso é chamado de tecido, né, epitelial de revestimento, né, cúbico. Então, devido ao formato das células. Lembrando que o critério aqui não é o número de camadas, mas sim, né, o formato das células, pessoal. Ok? E ainda nós temos, né, o epitélio colunar, que é um tecido com células alongadas. Então você observa, né, que, olha, que o formato dessas células lembra o quê? Colunas. Então por isso que o nome é tecido, né, epitelial de revestimento colunar, porque essas células lembram colunas, pessoal. Então isso aí de fato também é bem interessante. Lembrando então, pessoal, que essa, né, é a característica que classifica aí essas células, no caso aqui com relação ao formato delas, nesse caso aqui o formato colunar. E nós ainda temos, pessoal, o epitélio de transição, né? E nesse caso aí, vocês observem o seguinte, que é um tecido, né, com formato
de células que varia de acordo com a distensão do órgão no qual é encontrado. Então você observa o seguinte, né? Nesse caso aqui, desse epitélio de transição, você observa a localização dele na bexiga. Então nós temos aqui, olha, epitélio de transição, né? Você observa aqui, olha, célula do tecido epitelial, tudo bem? Logo abaixo aqui do tecido epitelial, você observa uma camada de tecido conjuntivo, tudo bem? Mas que no caso aqui dessa nossa videoaula, o foco é o tecido epitelial. Então observe aqui o formato dessas células, tá? Então a gente tem um formato, né, que lembra de uma coluna, né? Formato aqui, olha, de tecido, né, epitelial colunar. Só que aqui não, aqui você já observa que tem um outro formato, né, que já não é o colunar, já seria um formato aqui, olha, mais cúbico. Então você observa que são as mesmas células, só que aqui elas apresentam um formato e aqui elas apresentam outro formato, pessoal, tudo bem? Então aqui em cima elas ainda apresentam um outro formato, né? Seria o de tecido epitelial pavimentoso. Então você observa que essas células elas vão variando aí o seu formato. Isso depende, pessoal, de acordo com a distensão do órgão. Então no caso aqui da bexiga, nessa primeira situação, você observa o estado da bexiga, né, relaxada. Porque é um estado em que a bexiga ela não está cheia de urina. Então as células elas estão aqui, apresentando esse formato aqui. Nesse outro formato aqui, né, que é o estado da bexiga distendida, é o estado em que a bexiga, né, está, né, com um volume maior de urina, pessoal. Então por isso, né, o líquido ele acaba fazendo uma pressão contra a parede, né, do recipiente, nesse caso aqui da bexiga urinária. Por isso que as células acabam adquirindo esse formato aqui, né, em que você observa nitidamente que elas estão aqui, olha, mais achatadas, pessoal, tudo bem? Então, por esse motivo, né, dessas células apresentarem esse formato variado, nós temos aqui, olha, o termo epitélio de transição, pessoal, tudo bem? Justamente devido a essa variação. Então, as células elas acabam transitando entre um formato e outro, ok, pessoal? Então, aqui nós podemos observar, né, a combinação entre o número de camadas e o formato de células. Então, vejam bem, nós temos aqui, olha, epitélio simples pavimentoso. Por que simples? Porque é formado por uma única camada de células. Então, observe que é uma única camada. E por que pavimentoso? Porque as células são achatadas. Então, esse tipo de tecido epitelial, pessoal, ele reveste, no caso aqui, olha, a pleura, tudo bem? O pericárdio e também o peritônio, né? Que no caso aqui, olha, a superfície dos órgãos digestivos. Ok, pessoal? Então, é um tecido que faz aí esse revestimento, ok? Nós também temos aqui, olha, o epitélio simples cúbico, lembrando que ele é simples porque ele tem somente o quê? Uma única camada de células. E por que cúbico? Porque as células têm esse formato cúbico, tudo bem? De um cubo. Então, nesse caso aqui, olha, reveste ovários, ductos de glândulas exócrinas, tudo bem? Ou seja, os locais onde nós podemos encontrar esse tipo de tecido epitelial. Tranquilo? Nós também temos aqui, olha, epitélio simples cilíndrico. Observe que ainda é apenas uma única camada de células, mas a diferença, né, entre esses diferentes tecidos é o formato das células. Aqui, olha, pavimentoso, mas aqui embaixo cúbico. E aqui, por último, é o cilíndrico, pessoal. Tudo bem? E onde nós podemos encontrar, né, esse epitélio simples cilíndrico? Ele reveste, né, o estômago e intestinos, pessoal. No caso aqui também, olha, órgãos de secreção e absorção. Tranquilo? Então, nós podemos observar que, olha, esse tipo de tecido, né, epitelial, no caso simples, porque tem uma única camada, e cilíndrico, né, justamente devido a esse formato aqui das células, pessoal. Tranquilo? Então, de fato, isso é bem interessante. Nós também temos aqui, olha, epitélio estratificado pavimentoso. Por que estratificado? Porque nesse caso aqui, né, esse tecido ele é formado por mais de uma camada de células. Então, você observa que, olha, várias camadas de células, pessoal, tudo bem? E por que pavimentoso? Porque as células têm esse formato achatado, ok? Então, onde é que nós podemos encontrar esse tecido, pessoal?
Vejam bem, o queratinizado, né, ele forma a epiderme, tudo bem? No caso aí, na região da pele, ok? Parte superficial. E o não queratinizado, ele reveste o esôfago, pessoal. Nesse caso aqui, né, é uma parte do sistema digestório, pessoal, ok? Então, aí você observa, né, a representação didática desse tecido, né, que é o epitélio estratificado pavimentoso, ok? E mais aqui embaixo nós temos o epitélio estratificado cúbico, o termo, né, estratificado, mais uma vez ressaltando, que é formado por mais de uma camada de células. Nesse caso aqui você observa 2 camadas, e cúbico porque as células têm esse formato, né, de um cubo, tranquilo? Então, ele reveste ductos secretores de glândulas exócrinas, tá? Então, um dos locais onde nós podemos estar encontrando esse tipo de tecido epitelial. Nós também temos, né, o epitélio estratificado cilíndrico, tudo bem? Como se pode estar observando aqui, olha, no detalhe. Então, ele é encontrado na uretra e também no ducto lacrimal, pessoal. São os locais onde nós podemos encontrar esse tipo de tecido epitelial, ok? Então aqui vocês vão observar, né, algumas imagens, né, feitas através de microscopia, em que nós temos alguns tipos de tecidos epiteliais. Tranquilo? Então nós temos aqui, ó, tecido epitelial de revestimento simples cúbico, tá? Por que simples? Porque é formado por uma única camada de células, tá? E por que cúbico? Porque as células têm esse formato cúbico. Então, se vocês observarem aqui, olha, no detalhe, né? Então, observando aqui, olha, nessa imagem, observem que essas células, tudo bem? Tecido epitelial de revestimento, no caso aqui, olha, cavidades, né, internas. Então, você observa aqui, olha, que as células têm esse formato cúbico, tudo bem? E aqui, no caso, ele está presente onde? Aqui, olha, no rim. Então, isso é bem interessante. Através dessa técnica de coloração, você consegue observar nitidamente o núcleo das células, pessoal. Então, isso é bem interessante, ok? Então, aqui nós temos, né, um outro tipo de tecido epitelial, que é o tecido epitelial de revestimento estratificado. Por que estratificado? Porque ele é formado por várias camadas de células. Por que pavimentoso? Porque as células são achatadas, tudo bem? Esse aqui é o não queratinizado, né? Não tem uma proteína chamada queratina. Então, localizado aqui no esôfago. Então, você observa aqui, olha, essa característica desse tecido. Então, ele tem, olha, várias camadas de células, tudo bem? Células achatadas, isso é importante que se diga. E no caso desse tecido epitelial, ele é encontrado, tá, nesse órgão, né, chamado de esôfago. Faz parte aí do sistema digestório, pessoal. Tranquilo? Aqui nós temos uma outra imagem, né? Nesse caso aqui é um tecido epitelial de revestimento estratificado de transição, no caso aqui é o da bexiga. Então você observa nessa região aqui desse tecido. Então aí você observa células com diferentes formatos, né? Então você observa aqui, olha, essa célula de tecido epitelial com esse formato aqui, tudo bem? E aqui mais, né, para a região interna, você observa as células já com outro formato, pessoal. Então, isso aí caracteriza o tecido epitelial, né, de revestimento de transição, ok? Aqui, pessoal, como vocês estão podendo observar, né, nós temos o tecido epitelial de revestimento estratificado, ou seja, formado por várias camadas de célula, e também pavimentoso, né, caso de células achatadas. Nesse caso aqui, essa imagem, né, é da pele, tranquilo? Então, aqui nessa representação didática, à esquerda do vídeo de vocês, é possível observar, né, as diferentes camadas da pele. Então, nós temos aqui, olha, a epiderme, né, essa camada aqui mais superficial da pele. Nós temos a derme e nós também temos a hipoderme, né, que seria uma camada mais profunda da pele, pessoal, tudo bem? Então, é muito interessante observar o seguinte, que aqui na epiderme, né, você tem uma camada, né, formada por uma proteína, tudo bem, né? Que está presente em certos tipos de células da pele, ok? Então, você tem, olha, a queratina, né? Presente aqui nessas células da superfície da pele, ok, pessoal? Então, você observa que, olha, queratina nessa imagem à direita do vídeo de vocês, ok?
Então, pessoal, essas células aqui, ó, das camadas mais profundas, tá, da pele, elas vão substituindo essas células aqui da camada mais superficial, tudo bem? No caso aqui da epiderme, ok, pessoal? Então, essas células, pessoal, elas fabricam uma proteína impermeável, que no caso aqui, olha, é a queratina, tudo bem? E após acumular boa quantidade de queratina, né, em seu citoplasma, essas células, elas morrem e originam uma camada impermeabilizante que protege o corpo e evita a desidratação, né? Como vocês podem estar observando aqui, olha, essa camada formada aí pela proteína queratina, que foi aí acumulada no interior dessas células aqui, olha, na superfície da pele. Tudo bem, pessoal? Então aqui no detalhe nós podemos observar que, olha, nessa representação didática, essas células aqui, olha, superficiais, né? No caso aqui na célula, e aqui, olha, a presença da queratina, pessoal, que é formada aqui, olha, nessa região superficial da célula, tranquilo? Além disso, nas camadas, né, profundas da epiderme, né, então temos aqui, olha, a epiderme, então no caso aqui, olha, nessa camada aqui bem mais profunda, é importante que se diga, né, que estão os melanócitos. Então vou colocar aqui, ó, um detalhe para vocês, olha, uma representação aqui de um melanócito, pessoal. Então vejam bem, os melanócitos, né, eles fabricam um pigmento chamado de melanina, ok? Que é responsável pela cor da pele. Então, no caso aqui você observa, né, a mão de duas pessoas com diferentes tons de pele. Isso aí é devido à ação, né, dessas células chamadas de melanócitos. Tranquilo? Então, o melanócito, né, produz esse pigmento melanina, tudo bem? Que é justamente aí responsável pela cor da pele, pessoal, e também por sua proteção contra o excesso de raios, né, ultravioleta, pessoal. Então isso aí é muito importante que se diga. De uma certa maneira, quanto mais melanina, né, o indivíduo apresentar, no caso dessa pessoa aqui, olha, você observa que ela tem mais melanina do que essa outra pessoa aqui. Então nesse caso, esse indivíduo aqui, né, que apresenta aqui essa mão, ele vai ter uma proteção, né, contra os raios ultravioletas, né, oriundos do sol, muito maior do que esse outro indivíduo que tem uma quantidade menor de melanina. Então, portanto, quanto mais melanina, maior é a proteção, pessoal. Tudo bem? Mas isso não significa que a pessoa, né, que tenha uma quantidade maior de melanina, ela precisa ficar, né, correndo o risco de se expor à radiação solar. Muito pelo contrário, todas as pessoas elas precisam ter muito cuidado com a radiação solar e evitar o excesso dessa radiação, e especialmente, né, nos horários com a maior temperatura do dia, né? No caso aí é próximo do meio-dia e também no início da tarde, ok? Agora vamos analisar um outro tipo de tecido, né, que é o tecido epitelial glandular, tudo bem? Então, o tecido, né, epitelial glandular, ele forma, né, as glândulas, sendo responsável por secretar substâncias, tudo bem? Então, nós observamos aqui, olha, uma região, né, onde nós podemos encontrar essas células, né, de tecido epitelial que formam aí as glândulas. Então, nós temos aqui, olha, a glândula exócrina, tudo bem? Observe aqui no detalhe, né, essas células que vão formar essa porção da glândula exócrina. Observe que ela tem um ducto, né, secretor para a eliminação da produção das substâncias, né, produzidas por essas células da glândula exócrina. E aqui nós temos uma glândula endócrina, pessoal. Então você observa que essa glândula endócrina ela não apresenta um ducto secretor, pessoal. Então os produtos do seu metabolismo, né, vão ser eliminados aqui através, né, do sistema circulatório. Então você observa aqui, olha, um capilar, tudo bem? Então os produtos dessas células vão ser eliminados aqui através do sistema circulatório, no caso aqui através desses vasos sanguíneos, tudo bem? Então vocês observam aí dois tipos importantes de glândulas, tranquilo, pessoal, que vão formar o nosso epitélio, né, glandular, ok?
Então, com relação justamente a essa classificação, nós temos o seguinte, né? A glândula endócrina, tudo bem, né? Que são glândulas sem ductos que produzem secreções lançadas diretamente no sangue, né? É um exemplo aqui a tireoide, né? Então você tem aqui, olha, uma glândula endócrina, ok? Então você observa que, olha, as células, né, nessa representação didática estão coloridas em amarelo. E aqui você observa, né, os vasos sanguíneos, nesse caso aqui, olha, os capilares, representados aqui, olha, nessa coloração avermelhada. Então você observa que os produtos do metabolismo celular, nesse caso aí chamados de hormônios, são lançados no interior aqui desses vasos sanguíneos, pessoal. Porque essas glândulas endócrinas, elas não apresentam ductos secretores, pessoal. Então, no caso aqui, olha, dessa imagem, né, que vocês estão observando aí, no canto direito do vídeo de vocês, nós observamos a tireoide como um exemplo de glândula endócrina, pessoal. Então, vejam bem, a glândula tireoide, ela está localizada no pescoço, ok? Logo abaixo da laringe e produz, né, hormônios, que são substâncias químicas com importantes funções no organismo. Tranquilo, pessoal? Nós também temos, olha, a chamada glândula exócrina, ok? Que são glândulas que possuem ductos, pessoal, e liberam sua secreção em cavidades, né, ou na superfície do corpo. Então, um exemplo aqui seria a glândula sebácea. Então, nós temos aqui, olha, uma representação didática de uma glândula exócrina. Então, você observa que, olha, essas células que compõem aqui, olha, a glândula exócrina, e o produto do metabolismo celular, né, ele é eliminado, né, através dos ductos, que seriam aqui essa região bem aqui, até uma superfície, pessoal. Então aqui você observa o momento da secreção. Então aqui nessa representação didática, à direita do vídeo de vocês, é possível observar um exemplo de uma glândula exócrina, que no caso é uma glândula sebácea, pessoal. Então, as glândulas sebáceas, elas secretam, né, uma matéria oleosa para lubrificar, né, e impermeabilizar a pele e os pelos, pessoal. Tranquilo? E nós ainda temos, pessoal, a glândula mista. Então, essa glândula possui uma porção endócrina e uma porção exócrina. Por isso, ela é chamada de glândula mista. Tranquilo? Então, o exemplo seria o pâncreas. Então, você observa aqui, né, no pâncreas, tá? Ele apresenta aqui uma porção endócrina. Então, observe aqui, olha, no detalhe, essa porção endócrina, ok? E ele também possui uma porção exócrina, pessoal, do pâncreas, tranquilo? Então, essas porções exócrina e endócrina produzem, né, diferentes substâncias com funções distintas, pessoal. Então, por isso, né, que nós falamos em uma glândula mista, né? Tanto com função endócrina, no caso aqui do pâncreas, né, através da produção de um hormônio chamado insulina, né, por exemplo, que é um dos hormônios que são produzidos aí pelo pâncreas, né? Nós temos também o glucagon, que é um outro hormônio produzido pelo pâncreas. Então você observa aí, né, a função endócrina do pâncreas. E também o pâncreas, ele é capaz de secretar algumas enzimas digestivas. Então, por isso que nós falamos aí da função exócrina, porque nesse caso, né, essas substâncias, elas vão ser secretadas aqui, olha, para essa porção, né, interna do sistema digestório, né, como vocês podem estar observando aqui no detalhe, né, que seria aqui o duodeno, pessoal, ok? Então, por isso que o pâncreas, ele é considerado aí uma glândula mista, tranquilo, devido a essa função endócrina e também exócrina, pessoal, ok? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção.